Não tem problema. Deus te usando, glória ao Senhor. Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé para nós lermos um texto da Bíblia Sagrada. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque. Glória a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 3 e versículo 2. Glória a Deus. É um texto bem conhecido, mas foi o que Deus botou no meu coração. Abacuque, capítulo 13, versículo 2. Glória a Enquanto os Deus. irmãos procuram, quero fazer meus agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Que Deus possa abençoar também o pastor Valadão e a sua família, que me convidou para estar aqui nesta noite. Que Deus possa te abençoar. Também quero agradecer a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Estamos em poucos, mas a Bíblia fala: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Amém. Então Deus está aqui nesta noite e você tem total liberdade para louvar e agradecer ao nome dele. Também estou acompanhado de minha mãe, de minha irmã e do meu amigo Wagner, de idade. Que Deus possa te abençoar e abençoar a minha família. Quantos acharam o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2? Digam amém. Amém. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Em outras linguagens está: notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Repita comigo rapidamente: aviva, ó Senhor, Aviva, ó Senhor, a tua obra. a tua obra. Podem se sentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, no versículo que nós acabamos de ler nesta noite, os irmãos podem perceber que tem aquele verso dizendo: aviva. E quando nós falamos sobre avivar, nós estamos falando sobre avivamento. E nesta noite eu quero falar sobre isso: avivamento. Particularmente eu acho que quando nós falamos sobre avivamento, nós não podemos deixar de falar sobre Abacuque. E quem foi Abacuque? Abacuque ele foi um profeta. Abacuque ele foi um pregador. Abacuque ele era chamado de pregador porque ele pregava na dor. Abacuque ele pregava nos dias mais difíceis da sua vida. Tanto na alegria, na tristeza, tanto na vitória como na derrota, tanto na dificuldade, tanto na luta como na provação. Abacuque não deixava de pregar a palavra de Deus. Então, pregador, aquele que prega na dor. E o livro de Abacuque é considerado um dos livros mais pequenos da Bíblia. Por quê? Porque o livro de Abacuque há apenas 3 capítulos. E nesses 3 capítulos a Bíblia não vai nos revelar muito sobre a vida do próprio Abacuque. A Bíblia não vai nos revelar muito sobre a vida de Abacuque. Mas no capítulo 13, versículo 2, que foi o versículo que nós lemos, a Bíblia ela vai nos revelar uma conversa que Abacuque teve com Deus e Deus com Abacuque. E essa conversa que Abacuque teve com Deus foi na época em que Abacuque estava na terra de Judá, no reino do sul, junto com as 2 tribos. Naquela época, as 12 tribos já haviam se separado, 2 para o reino do sul e 10 para o reino do norte. E Abacuque estava junto com as 2 tribos no reino do sul. E na época que Abacuque estava na terra de Judá, a terra de Judá estava meio que vivendo uma crise espiritual. Por quê? Porque os judeus, eles estavam perdendo o temor, estavam se esquecendo da palavra de Deus. Então eles estavam vivendo um tempo muito ruim da sua vida. E o povo de Judá estava meio que divididos. Por quê? Porque eles não sabiam a quem adorar.
eles eram mais pagãos do que servos de Deus. E a Bíblia nos fala, a história nos diz, que a terra de Judá estava terrível. Os ímpios eram aplaudidos e os justos eram perseguidos. Os ímpios eram adorados e os justos eram maltratados. Então, quando eu falo de justo, eu estou falando de servo de Deus. E quando eu falo de servo de Deus, eu estou falando de Abacuque. Então, Abacuque ele era muito perseguido. Então, Abacuque ele era muito maltratado. Mas eu disse no início, agora há pouco, e volto a dizer de novo, que mesmo Abacuque sendo perseguido, mesmo Abacuque sendo maltratado, ele não deixava de pregar a palavra de Deus. Glória a Deus! E aí a Bíblia nos fala que Abacuque pela primeira vez ele olha para a terra de Judá. E quando ele olha para a terra de Judá, ele vê a situação que ele está vivendo. Ele vê o que está acontecendo, ele vê as coisas terríveis que estão acontecendo. Ele vê que a terra de Judá está indo de mal a pior. E aí ele fica meio que preocupado. Por quê? Porque ele não sabia o que fazer. Porque ele orava. Mas Deus ele não respondia. Só que Deus ele não respondia a Abacuque. Não era porque Deus não estava ouvindo. É porque ele estava esperando o momento certo de responder a Abacuque. Então nesta noite eu quero te dizer, continue orando. Se Deus não está te respondendo agora, fique tranquilo. Ele está esperando o momento certo de te responder. Ele está esperando o momento certo de te abençoar. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia nos fala que Abacuque ele começa a ficar preocupado. E aí junto à preocupação com a perseguição do dia a dia, eu imagino que a cabeça de Abacuque deve estar explodindo de preocupação. Porque juntou a perseguição do dia a dia com a preocupação com a terra de Judá, ele não sabia o que fazer. Aí o que ele decidiu fazer? Ele decidiu orar novamente. E aí quando ele foi orar, o que aconteceu? Ele disse assim: ó Senhor, capítulo 1, ó Senhor, até quando clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando gritarei violência e o Senhor não me salvará? Por que me fazes viver diante da iniquidade? Por que me fazes viver no meio do pecado? Aí Abacuque ele vai falando, vai questionando a Deus. E aí chega um momento que Deus finalmente ele responde a Abacuque. E aí Deus ele vai e olha para Abacuque e diz assim: Abacuque, te prepara, porque as coisas na terra de Judá só hão de ficar mais terríveis, só hão de ficar mais piores. Eu, o Senhor, vou permitir que os babilônicos, o povo da Babilônia, invada a terra de Judá e destrua as duas tribos que estão ali. Aí Abacuque ele olha para o céu e diz: mas Senhor, os ímpios estão sendo adorados e os justos estão sendo maltratados, os pecadores estão sendo aplaudidos e os justos estão sendo perseguidos. Aí o Senhor vai olhar para Abacuque e diz assim: mas fica tranquilo, Abacuque, porque eu, o Senhor, além de permitir que os babilônicos invadam a terra de Judá, eu também vou permitir que os ímpios, os pecadores, sejam castigados. Aí ele vai e olha para Abacuque e diz assim: então, Abacuque, os ímpios serão castigados e o justo viverá da sua própria fé. Aleluia! Os pecadores serão castigados e o justo viverá da sua própria fé. Este versículo é um versículo muito edificante, é um versículo inspirador. Por este versículo, o justo viverá da fé. Paulo, ele se inspirou neste versículo para escrever Romanos e Gálatas. Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, também se inspirou no livro de Abacuque: e no justo viverá da fé. Então este versículo é um versículo muito edificante, é um versículo muito poderoso. Mas voltando para a palavra, aí o Senhor, ele vai olhar para Abacuque e diz assim: então, Abacuque, pega uma tábua e escreva a revelação que eu te dou: o justo viverá da sua própria fé. Aí o Senhor ele vai continuar falando. Ele vai e olha e diz assim: Abacuque, os judeus estão deixando de me adorar para adorar imagens, estão deixando de me adorar para adorar outros deuses. Aí ele vai e diz para Abacuque assim: os judeus estão pecando demais, Abacuque, estão pecando muito
diante da minha face, estão pecando muito diante de mim. Aí, depois do Senhor falar tudo e mais um pouco, no capítulo 1 e no capítulo 2, Abacuque no capítulo 3, ele vai dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: ouvi, Senhor, tudo que o Senhor me disse e criei temor sobre mim. Aí ele vai dizer assim: então, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra. O que é avivar? Avivar é dar vida, avivar é renovo, avivar é alegria, avivar é força, tanto para o material como para a nossa vida espiritual. Aí ele vai e diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos faze-a conhecida, e quando o Senhor estiver irado, lembra-te da misericórdia. Aí ele vai e continua falando, vai até o versículo 19. Quando acaba o versículo 19, acaba o capítulo 3 de Abacuque. E quando acaba o capítulo 3 de Abacuque, acaba também o livro de Abacuque. E quando acaba o livro de Abacuque, passa 2.600 anos, entramos na nossa geração. Por quê? Porque o livro de Abacuque foi escrito há 2.600 anos atrás. E preste atenção, a partir de agora, eu vou começar a fazer uma comparação entre a nossa geração com a geração de Abacuque. E aí passa 2.600 anos. E quando passa 2.600 anos, entramos na nossa geração. E quando entramos na nossa geração, eu percebo que a nossa geração está mais terrível do que a geração de Judá. Eu percebo que a nossa geração está pior do que a geração de Abacuque. Para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo. Imagine que a terra de Judá, o povo judeu, esteja vivo na atualidade. Nós teríamos que se ajoelhar diante deles e os aplaudir. Por que, Samuel? Por causa que o povo judeu pecou, mas nós estamos pecando mais ainda na atualidade. O povo judeu estava terrível, mas nós na atualidade o povo está mais terrível ainda. O povo de Judá estava ruim, mas a nossa geração está pior ainda. E devo avisar nesta noite que as coisas só hão de piorar. As coisas só hão de ficar mais terríveis. Isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, isso é só o princípio. Isso é só o início do que há de vir. Então, o que nós devemos fazer? Devemos clamar que nem Abacuque. Glória a Deus. Mas tem muita gente que não quer clamar. Tem muita gente que vê as coisas terríveis acontecendo e fica de braços cruzados, vendo as coisas ruins acontecerem e não tem a boa vontade de botar o joelho no chão e começar a clamar. Tem muita gente que fica de braços cruzados e vendo as coisas terríveis acontecer, mas não ora. Mas Deus nesta noite está dizendo que não é hora de ficar de braços cruzados, sentado e vendo as coisas acontecerem. Está na hora de botar a boca no pó, o joelho no chão e começar a clamar a Deus. Como disse Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aleluia a Deus. Está na hora de clamar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Glória a Jesus. Porque nós somos os profetas da nossa geração. Nós somos os servos e servos do Senhor da atualidade. Aleluia. Então nós temos que clamar. Glória ao Senhor. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Está faltando Abacuque na nossa geração. Está faltando Abacuque na atualidade. Quando eu falo que está faltando Abacuque, eu estou falando que está faltando gente que clama. Quando eu falo que está faltando Abacuque, eu estou falando que falta gente que ora. Oh Deus, Falta gente que intercede. Aleluia. Falta gente que apanha a geração, abraça a geração em seus braços e começa a clamar. Aleluia. Deus, Mas nesta noite eu profetizo que a partir de hoje Deus vai começar a levantar uma geração de Abacuque. Deus vai começar a levantar uma geração que clama. Deus vai levantar uma geração que ora. Deus vai começar a levantar uma geração que intercede. E eu quero perguntar aqui nesta noite: onde estão os Abacuques aqui nesta noite? Se você é um Abacuque, adore ao Senhor, glorifique a Ele nesta noite. Se você é um Abacuque,
Glória a O Deus. tempo corre. A Bíblia nos fala que depois que Judá começou a pecar diante de Deus, a Bíblia nos fala que eles começaram a perder algumas coisas, começaram a perder alguns privilégios. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus e Deus se afastou deles. E eles começaram a perder algumas coisas. E como o tempo está correndo, eu quero falar só de uma que me chamou a atenção. Judá, ele tinha perdido o temor. Judá tinha perdido o respeito com as coisas sagradas. E é isso que nós estamos perdendo na atualidade. O temor, o respeito com as coisas de Deus. Nós estamos perdendo o temor, principalmente na hora do culto. O pregador lá faz dando o seu melhor para o Senhor e o povo mexendo no telefone. O pregador lá suando a camisa. E o povo lá mandando um WhatsApp no celular. O outro lá compartilhando, curtindo, comentando no Facebook. E dentro da igreja agora, na atualidade, arrumou uma tiração de foto para postar no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou até mesmo nos status do WhatsApp. Mas não é só nisso que o povo está perdendo o respeito, não. Tem muita gente que está perdendo temor nas vestimentas, está perdendo respeito nas vestimentas. Nós temos que ser diferentes. Tem muitas mulheres, claro que eu não estou falando das irmãs, mas tem muitas mulheres dentro da igreja que vêm com aquelas saias curtíssimas, parecendo que está economizando pano. Vem com aquelas blusas com os buços para fora. Nem parece que é servo de Deus. É por isso que a glória de Deus não desce. É por isso que o avivamento não está caindo mais sobre as igrejas. Aleluia, Jesus. Porque o pastor, o pregador ou o cantor, quem seja quem for que comanda o microfone, tem que carregar uma igreja toda nos seus ombros. É por isso que a glória de Deus não desce. Porque o povo está perdendo o temor, está perdendo o avivamento. Mas nesta noite Deus vai encher-nos nós nesta noite. Nesta noite Deus vai mandar a sua glória, vai mandar a sua graça. Deus nesta noite vai mandar o seu Espírito Santo nesta noite. E se você quer sentir o Espírito Santo nesta noite, levanta a mão e adore ao Senhor nesta noite. Porque enquanto você clama, Deus vai te enchendo, Deus vai te usando, Deus vai te avivando nesta noite. Aleluia. Então vamos clamar. Vamos clamar ao Senhor. Porque tem muita gente que quer receber, mas não quer clamar. Tem muita gente que quer receber a glória de Deus, mas não quer clamar por ela. Então vamos clamar. Agora para encerrar, a Bíblia nos fala que o povo estava perdendo o avivamento. Oh, meu Deus. E agora escute-me. Por que eu estou falando que nós devemos clamar por um avivamento? Oh, Deus. Por que eu estou falando que nós temos que ter o avivamento? Porque na atualidade, o avivamento é a coisa que nós mais precisamos. Oh, meu Pai, grande é o teu Na atualidade, é o que nós mais necessitamos, é o avivamento. Mas agora escute-me. Não basta ir à igreja. Não basta frequentar a igreja. É preciso ser igreja. Glória a Deus. Não basta ir à igreja. Não basta frequentar a igreja. Mas é preciso ser igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E estar cheio do Espírito Santo. Oh, Glória a Deus. Por quê?
porque senão o inimigo ele vai achando brechas e vai se infiltrando dentro das igrejas. E é isso que está acontecendo na atualidade. O inimigo está se infiltrando dentro das igrejas, está achando brechas e está se infiltrando e está fazendo uma bagunça dentro das igrejas. E é por isso que nós devemos clamar, porque o inimigo tem entrado dentro das igrejas e é por isso que tem muita gente saindo da igreja. Por quê? Porque o inimigo tem botado desânimo, o inimigo tem botado tristeza, o inimigo tem botado cansaço, o inimigo tem tirado o renovo das pessoas. E quando eu falo de avivamento, eu estou falando de renovo. Então, ao mesmo tempo, nós devemos clamar por um renovo. Glória a Deus. Porque se nós clamarmos, Deus vai nos ouvir. E se Ele nos ouvir, Ele vai mandar o avivamento. Lembra de Atos capítulo 2? Em Atos capítulo 2, o povo estava precisando de um avivamento. Estava precisando de um renovo. E no 40º dia, Deus tinha subido para o céu. E aí, eles iam clamar durante 10 dias para completar o dia da colheita. E eles clamaram, primeiro dia clamando, segundo dia clamando, terceiro dia clamando, quarto dia clamando, quinto dia clamando, e aí vai. E quando chegou no 10º dia, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu e renovou cada um que estava naquela casa. E o que me chama a atenção é que o povo clamou. O povo ele não estava esperando que algo acontecesse. Eles estavam clamando para que algo acontecesse. Então, para nós recebermos o renovo, para nós recebermos o avivamento, nós devemos clamar, porque senão Deus ele não opera. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós devemos clamar por um renovo. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração que necessita de renovo. É uma geração que necessita de avivamento. É uma geração. A nossa geração é uma das mais carentes. É uma das mais carentes no nosso Brasil. A nossa geração é a que nós precisamos clamar por ela. E se nós clamarmos, Deus vai nos ouvir. E se Ele nos ouvir, Ele vai mandar o renovo, o avivamento. E se Ele mandar o avivamento e o renovo, nós vamos ser cheios do Seu Espírito. Aleluia, glória a Jesus. Levante dando glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero perguntar aqui nesta noite. Eu sei que nós estamos em poucos, mas eu não posso sair daqui sem fazer esse convite. Quem quer vir aqui à frente e aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Se não tem ninguém nesta noite, porque eu creio que todos aqui são servos de Deus. Eu não sei se aqui tem o costume de vir para cá para frente. Mas tem? Então vem aqui para frente, irmão. Mas vem aqui para frente só aqueles que querem clamar, não por si mesmo, mas pela nossa geração.